nessa quarta-feira, Deus, Ele nos faz uma pergunta. Eu gostaria que vocês participassem. Quem sabe de onde vêm as guerras? Mente. Olha, gente, se vocês demorarem, vai ser 3 minutos aqui, em silêncio. Mente. Você sabe tudo, minha filha. Eu sei que eu luto quando elas vêm, mas eu penso na onde elas vêm. Sabe? Da onde? Do diabo. As guerras, ela vem da nossa mente. Ela vem dos nossos sentimentos. Ah, ele leu ali. Nós precisamos estar atento a detalhes. Isso aqui, ó. Isso são os detalhes. Nossa mente, nossos pensamentos e nossos sentimentos. A única coisa que protege essas 3 áreas importantes é a tua fé. A Bíblia, ela diz assim lá em Tiago 4. Tiago 4. Posso ler? Qual versículo? 4:1. Na minha Bíblia diz assim o título: Resiste às paixões. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Você vê, a guerra tá lá fora? Tá aqui. Tu já reparou que quando você tem uma igreja com 300 pessoas, é uma guerra entre eles mesmo? Quem já reparou isso? É uma guerra por uma posição que não te dá remuneração nenhuma. Meu Deus. A posição que você tem na presença de Deus não te dá remuneração. Mas todo mundo briga para ter essa posição. Isso é nosso. É de nós querer a posição. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas só que o diabo sabe que nós somos seres dominador. Quem sabia disso? O ser humano, ele foi criado para quê? Para dominar, para controlar. Mas se você não tiver... Cadê a caneta azul? Se você não tiver esse daqui, você peca. O Espírito Santo, ele controla as nossas emoções para nós não pecar. Porque quando Deus, ele te chamou, ele me chamou, ele falou o quê? Crescei-vos e multiplicai-vos, domina a terra. Não foi o que o Adão fez? Como é que pode? Um homem sozinho botou nome em tudo isso aí que você vê aí. Todos esses animais aí. Animais até que você não sabe que existem. O cara teve tempo, não teve? Então, a única maneira de você controlar os teus sentimentos é o Espírito Santo. Olha só o que a Bíblia diz. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? É uma pergunta. Porventura não vem disto?
a saber, dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerriam. Viu? Aí diz assim, 2, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pede. Quem é que te instrui? Espírito Santo. Nós nunca sabemos nada. Quem sabe orar? Quem sabe orar? Ninguém sabe orar. Ele que conserta a tua oração. Aleluia. Se você for orar, a primeira coisa que você vai pedir é um bocado de coisa para você. É um bocado de coisa para vocês. Se Deus aparecer para nós e dar uma oportunidade de pedido, você vai pedir para você. Jesus, ele pediu por quem? Por nós. Tanto é que ele está até o dia de hoje intercedendo por nós como advogado. Aleluia. Louvado Então, seja Deus. nós temos que ter muito cuidado com esse versículo 2. Porque a tendência é que o nosso trabalho cresça, corre o risco de se criar sentimentos dentro de nós. É natural isso? É natural. Mas nós temos o controlador. Aleluia, Senhor. Ele só controla se você o quê? Deixar. Porque Abel, ele matou Caim? Inveja. Ele não poderia dar o melhor, mas ele pegou o pior dele. Não é que Deus não aceitou, a oferta dele não foi válida. A oferta de Caim foi válida, mas só que ela foi dada com intenção ruim. A intenção não foi boa. Nós podemos até dar uma oferta e achar que foi um sucesso, mas ela, muitas das vezes, ela foi mal intencional. Você sabia que tem pessoas que pregam o evangelho por inveja? Pregar o evangelho por inveja, não é maluco? Só para te atrapalhar. Só para atrapalhar a mim e a vocês. É verdade. Eles adquirem conhecimento da Bíblia, eles adquirem armas espirituais, porque se você tem conhecimento da Bíblia, você adquire armas espirituais. Qual é a arma que vence o diabo? A palavra. Então, se você não tiver o Espírito que controla o teu conhecimento, você acaba ficando louco. E você vai usar a Bíblia contra a obra de Deus. Quem sabia disso? Quem já ouviu falar de um homem chamado Balaão? Balaão era um profeta top de linha. O cara era bom. O cara era tão bom que ele não fechava olho para poder invocar Deus. Ele invocava Deus de olho aberto. É muito forte. De olho aberto ele invocava Deus. Tu invoca Deus de olho aberto? Todo mundo fecha o olho para se concentrar. Ele era o único que a Bíblia diz. Só que Balaão, ele não teve o controle das suas emoções. Ele acabou caindo em tentação. A tentação do dinheiro. A Bíblia diz que Balaque ele alugou o profeta Balaão para poder Balaão amaldiçoar o povo. Porque Israel, ninguém vencia Israel. Todo mundo tinha medo de Israel. Então, só que Balaão, ele era um profeta de Deus. Ele até aceitou a propina, o dinheiro, e foi lá. E quando ele estendeu a mão, Deus mandou ele virar e amaldiçoar Balaque
e abençoar o povo de Israel. A bênção se transformou em maldição. E Balaque ficou, tu é maluco, rapaz, tu amaldiçoou o meu povo e abençoou o povo de Israel, vai lá de novo. Ele foi lá de novo e aconteceu a mesma. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Só que ele era um profeta de quem? De Deus, e tinha conhecimento das coisas espirituais. Ele tinha armas espiritual. Sabe o que foi que ele falou? Vem cá. Eu não posso amaldiçoar, porque toda vez que eu amaldiçoo, Deus faz eu abençoar o povo e amaldiçoar vocês. Contrata meninas. Contrata meninas jovens. Meninas jovens já é pedofilia, você sabe disso, né? Contrata meninas. Envia dentro do exército. Coloca essas meninas dentro do exército. Os valentes de Israel vai cair com elas. E vai acontecer o quê? Vai perder a fé. E ele fez o que fez. O que aconteceu? Foi a única maneira de destruir o exército de Deus. Mediante ao conselho de Balaão. Esses são aqueles que adquirem armas espirituais para destruir o povo de Deus. Ele adquire conhecimentos e Satanás usa o conhecimento dele para poder te derrubar, para me derrubar. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o que entra na tua mente, nos seus pensamentos. Talvez você pense que esse pensamento é Deus. Não é. Não é. A Bíblia diz que tem que ter uma coesão, não, coesão do meu irmão. Tem que ter uma concordância. Se não tiver uma concordância, se não for justo, não é Deus. Então muitas das vezes vem pensamentos na nossa cabeça para falar que a única pessoa que pode te controlar é quem? Se você deixar. Dá vontade de brigar, dá vontade de soltar o bicho, mas é onde você vai controlar os seus sentimentos. É daí que vem as guerras, meu amigo. Por causa de que em vez da gente brigar, a gente não se alia? Você já viu como é que está o mundo? Quantas igrejas existem no planeta? Bilhões. Você já reparou que é um brigando com o outro? É um dizendo que está pegando o povo do outro. O povo até parece que é deles, né? Até parece que é nosso o povo, né? Nós só cuida do povo. Não é nosso. Mas infelizmente, pelo mundo afora está se criando muitos Balaão. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não ser um Balaão. Você é pego por ele. Porque a Bíblia diz que no 2, cobiçais e nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Matais. Calma aí. Tu mata alguém? Quantas pessoas vocês mataram hoje? Por esses dias? Mas sabia que nós matamos? Uma palavra. Uma palavra mal dada, uma palavra mal direcionada, Uma má atitude. você mata uma pessoa, meu amigo. Sem querer você mata. Porque você estava com sentimento que não era do Espírito. Sentimento de raiva, sentimento de que está esquecido, sentimento que não está sendo avaliado, sentimento que não está sendo convocado. Não é assim? Então nós temos que ter muito cuidado, porque o mal, ele conhece o teu potencial. O mal sabe do teu potencial. Você acha que o mal vai querer atrapalhar quem não é nada? Quem não é nada, meu amigo.
lá ver se o mal está lutando diretamente contra um mendigo. Não, ele já é mendigo. Ele vai lutar contra você que está tendo conhecimento da palavra de Deus. Mas só que nós temos que ter cuidado, porque nós poderemos adquirir armas de guerras e podemos ferir um ou outro, sem saber. Sem saber, nós podemos ferir um ou outro, diretamente ou indiretamente, que dá a mesma coisa. Porque as nossas palavras se transformam em quê? Em ação. Deus, ele falou o quê? No primeiro versículo de Gênesis: haja luz. E o que houve? Se você libera uma palavra, a palavra ela vai correr para poder se cumprir. Ela vai se cumprir. Acontece. Se Deus não atende, quem atende é o mal. Tem que ter muito cuidado, gente. Eu estou ensinando para vocês. Eu não estou ensinando historinha da Bíblia para vocês. Eu estou ensinando para vocês Tática de guerra. a tática de guerra do mal contra nós. Ele não precisa usar o incrédulo, ele já semeia dentro do nosso meio a contenda. Ele já semeia dentro do nosso meio a inveja. Até dentro da família nossa, rapaz. Filho com inveja um do outro, porque a mãe deu um abraço, o outro cheio de mirrinha, porque a mãe esqueceu de dar um abraço no outro. É ou não é? É. Você está vendo porque Abel e Caim era diferente? Caim era de Deus, gente. Caim era de Deus. A oferta dele era boa, mas só que ele deu o pior. Ele não poderia ter pegado o melhor, mas ele deu o pior. A sobra. Deus rejeitou a oferta e a intenção. Tudo que você oferece no altar tem uma intenção. Vocês não vieram aqui à toa. Vocês vieram aqui com uma intenção. Eu estou aqui com uma intenção. Glorificar a Deus, ter minha salvação. Hoje eu estou buscando por ela. Ser cheio do Espírito Santo e ensinar vocês. Porque o mal, ele não tem pressa. Ele só precisa lançar um pensamento. Por isso que eu sempre estou falando para vocês tomar muito cuidado com sonhos. Você tem controle das suas ações dormindo? Indefeso. De dia você tem controle das suas ações? De dia tem. Vem falar alguma coisa comigo que eu te amarro. O que foi que Jesus falou? O que foi que Jesus falou? Pedro. Senhor, Pedro, ó, os discípulos, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser chicoteado, eu vou ser maltratado, eu vou ser pisado, vão me acusar. Não, Senhor, então não vamos para lá não. Se ele não fosse, tu não estaria aqui, rapaz. Jesus falou o que para ele? Arreta-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim do homem, do mundo. Então você tem que ter muito cuidado, gente, porque nem todas as palavras que saem da nossa boca é Deus, não. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Se acordado já é uma guerra, imagine tu dormindo. Gente, eu tenho um caso. Vou falar. Eu tenho um caso de crianças que foram
ocupada por um demônio. É sério, rapaz. Dormindo. Eu tenho o caso de uma mulher que o marido saía para ir para trabalhar, o mal a atacava, estrupava ela. Eu tenho um livro que eu vou começar depois a ensinar vocês isso. Como vencer? Você está vendo porque muitas das vezes eu durmo em jejum? Quem já se deparou com um pesadelo tão grande que querendo se levantar, falar, não consegue. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Fala, meu filho. Pedro teve pena. Ele teve o último ali. Nunca tenta me defender. Defenda a causa. Se alguém chegar para falar mal de mim para você, não me defenda. Defenda a causa. Qual é a causa? O apoio aos soldados feridos. Porque a mim tem quem me justifique. Amém? Nunca queira brigar por mim. Brigue pela causa. Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês estão aqui pela causa do Evangelho. Aleluia. Brigue por ela. Lute por ela. Defenda ela. Com unhas e dentes. Os valentes de Davi defendiam Davi? Defendia a causa. Mas defendendo a causa, ele está protegendo quem? Davi. A Bíblia diz que Davi, já com uma idade já mais avançada, ele foi lutar contra um gigante. Quando o gigante ia matar ele, o valente dele botou a mão assim, ó, jogou ele para trás e cortou a cabeça do gigante. Protegeu Davi e falou assim, ó: a partir de hoje nunca mais o Senhor vai à guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Ali eles protegeram a causa. Se Davi morresse, acabou a história da causa de Davi. Aí entra um outro para fazer outro procedimento. Nós estamos criando um sistema de salvação já existente há milênios, há anos, mas só que de uma forma clara, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais suave e dura. Porque o discurso é duro, ou não é? Que dia que você teve um discursozinho suave aqui? Do amor? Mas vai chegar Um momento. Você sabe o que nós estamos formando aqui? Guerreiros. Discípulos fortes. Eu preciso formar guerreiros. Jesus entra no blog. Eu acho que eu deixei em offline lá, mas eu vou botar ativo lá. Entra no blog, apoia os soldados feridos, você vai encontrar um tema lá. Jesus criando a sua rede de contato. Jesus criando os seus discípulos. Discípulo ignorante, discípulo agressivo, discípulo que mexia nas coisas, discípulo que fazia o escarcéu, meu amigo. Mas vai lá ver se Jesus não ensinou ele muito bem durante 3 anos. O máximo que você deve aprender para ser top na presença de Deus como um discípulo aprovado é 3 anos. Se tu passa de 3 anos, meu amigo, e tu não esboçou resultado, pode botar de reserva. Bota na reserva. Bota na reserva porque você vai perder tempo. É por isso que nós estamos sendo mais duros, para que nós venhamos criar um exército forte, criar um exército destemido, um exército que faz isso daqui, ó, quando estamos em aliança com Deus,
Ele passa a ser o nosso dono, o dono da nossa vida. Se tu tem uma aliança com Deus, meu amigo, tu não é mais dono de si. E aí? Ah, não vou fazer. Então você que está se controlando, não é ele que está te guiando. Você que está se guiando. Ah, não vou fazer. Você que está se guiando. Não é o Espírito Santo que está te guiando. Então quando você é guiado pelo Espírito Santo, você vê, outrora, Pedro negava. Pedro era usado pelo diabo. Mas outrora, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele falou o quê? Eu não sou digno que seja crucificado com a cabeça para cima. Me bota de cabeça para baixo. Hã? Quem deu esse poder para ele de ousadia, de escolher até a maneira de morrer? O próprio Espírito Santo. Então, é dos sentimentos que vêm as guerras. Aí diz assim, ó, no 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. É para o seu próprio prazer. Você não pensa em Cristo. Como é que funciona? Vamos falar agora aqui do dízimo. Geralmente nós somos ensinados o quê? Quando vem as nossas mãos é a primeira coisa que nós tira. Mas muitas das vezes você sabia que a gente não tira a primeira? A gente acaba relaxando nesses detalhes. Eu não vou dizer que isso é contínuo, mas às vezes a gente erra. Se Ele é o Senhor, cadê a honra? Só que às vezes a gente pensa nos nossos próprios deleites. Primeiro nós pagamos as dívidas, compramos as nossas necessidades, para depois pensar em dízimo. É por isso que muitas das vezes o resultado é isso aqui, ó. Pouquinho. Aí vive uma guerra, né? Aí vive essa guerra aqui, ó. Pedi, pedi e não recebeis. Aí ele diz, provai-me nisto. E torna a fazer prova, mas quando você vai ver, você sabe o que Jesus ele fala? Arrepende-te e lembra da onde caíste. Quando ele fala para você se arrepender e lembrar da onde você caiu, é para você fazer uma análise. Vai para um cantinho separado. Calma aí. O que eu estou fazendo porque não está evoluindo? Aí você vai começando a achar. Não tem um Espírito Santo ainda. Aí você vai começando a achar pontos. Será que eu estou guardando os meus pensamentos? Será que eu estou guardando a minha mente? Que tipo de sentimento tem estado dentro de mim? Sentimento de dúvida ou sentimento de fé? Que tipo de porta que eu estou abrindo para que Jesus ele possa fazer parte de mim? Que tipo de trabalho eu estou oferecendo? Um trabalho segundo a vontade de Deus ou um trabalho segundo a minha vontade? Às vezes eu tento pregar o que eu quero, mas só que não é como tu quer, é como eu quero. Pela primeira vez eu dei uma lida em uma pregação, foi essa. Eu dei uma lidazinha e falei, ó, Rose, vai ser isso aqui. Essa é a guerra que está entre nós, muitas das vezes. A guerra muitas das vezes está dentro do nosso íntimo, do nosso ser. E às vezes a gente pede, faz voto, faz sacrifício, é fiel no dízimo, é fiel na oferta, mas o resultado não vem. Por quê? Porque tem algum sentimento ainda que está influenciando as nossas vidas. Não é verdade, Rosa? Com certeza. E eu pensando nisto, eu lembrei de uma certa vez, não sei se vocês já ouviram falar, do livro que fala sobre vencendo as batalhas.
Vencendo as batalhas da mente. E ali eu aprendi muitas coisas. Nós podemos nos controlar, mas quando tem o Espírito Santo é superior. Pra você ver, tem pessoas que não é evangélica, já leu esse livro e ela falou que passou a ter um domínio, porque nem tudo que passa na sua mente agrada a Cristo. Nem tudo que você pensa é o que está agradando a Cristo. Nem tudo que você sente é que está agradando a Cristo. Muitas das vezes o sentimento tem sido mais forte do que a sua fé. O sentimento tem deixado você com dúvida. O sentimento tem trago ira. O sentimento tem trago mais dúvida do que certeza. Porque a fé não está em alta. Então esse livro, ele fala muito dos sentimentos. Qual o sentimento que está, qual os seus pensamentos e como que você está procedendo dentro e fora da igreja. Porque a gente vai olhar aqui, nós vê todos vocês muito bem. Já resolvi. Nós temos que nós mesmos tirar um tempo. Quanto tempo você se relaciona com Cristo? Quanto tempo você pensa na sua salvação? Quanto tempo você começou a falar e pensar mais no Espírito Santo? Muitas das vezes nós estamos muito relaxados com a nossa vida espiritual. A gente fica tão preocupado em termos de venda, em termos de trabalho, em termos de que vai pagar, em termos de tantos assuntos, e o fundamental, que é o Espírito Santo, nós temos deixado muito a desejar. E esse livro me ajudou muito. Ele fez eu ter mais equilíbrio na vida sentimental. Ele ajuda pessoas que estão tendo um problema que teve no passado. É um livro bom para tantos que é cristão e quem não é também. Porque a batalha, às vezes você pensa assim: como seria se eu fosse do tempo de Davi? Você fica imaginando, né? Como eu ia vencer aqueles homens, Hoje é pior. Davi via. E você? Você é espiritual. É uma batalha constante. Você não sabe quantos inimigos você tem. Mas quando você tem uma amizade que é de Cristo, Ele é seu amigo, e você é cheio do Espírito Santo, você vence qualquer batalha. Você vence qualquer gigante. Você vence qualquer dúvida. Você vence qualquer sentimento. Porque você é amigo de Cristo. Você está tendo amizade com o Espírito Santo. Quem quer amizade com Cristo, primeira coisa é ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque se não for assim, não vai. Porque fica assim, vira e mexe os mesmos pensamentos, os mesmos problemas. A situação, você pensa assim: meu Deus, parece que eu estou vivendo a história do ano retrasado. Mas nós já estamos no novo ano. Por que o problema do passado ainda está? Porque é uma batalha que está na sua mente. Se você quer algo novo, faça algo novo. Se você quer a presença do Espírito Santo, está faltando se dedicar mais. E não é sentimento de ansiedade. Tem que ter, é o da fé. É certeza, é convicção, é fechando as brechas. Às vezes você fala assim: poxa, mas missionária, eu já sou batizado no Espírito Santo. Mas essa batalha aí está acontecendo comigo, na minha mente. Às vezes tem atos que não é para me tomar, não é para me falar, eu tenho falado, eu tenho feito. Eu tenho desobedecido a voz do Espírito Santo. Pare enquanto é tempo. Porque talvez não vai haver uma pregação igual essa. A oportunidade é hoje. Às vezes a gente fica assim: poxa, não sei se acontece com vocês, mas já aconteceu muito comigo. Ai, eu quero evangelizar,
Eu quero ganhar almas. Eu quero ir pra rua. Eu quero subir morro, descer morro. Eu quero... Jesus, ele sabe o tempo de tudo, mas esse é o tempo de ensinar. Hoje está o tempo de a gente ouvir. Ele está preparando a gente para uma batalha maior, para uma guerra maior. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Perdão, a amizade do mundo, a amizade do mundo é inimizade de Deus contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. No 5, cuidais de vós, em vão diz as Escrituras, o Espírito Santo que em nós habita tem ciúme. Você vê? O Espírito Santo, ele tem ciúme. Quando você não ouve a voz dele, quando você dá ouvido à voz do mal. Não é aquele ciúme possessivo, né, pessoal? Ciúme é um cuidado, é uma proteção que você tem. Deus, ele se preocupa tanto com você que ele botou uma proteção em você. Uma carta selada você pode mexer? Está selada. Só o destinatário que pode mexer. Então, o Espírito Santo, ele com ciúme, se você não ouve a voz dele e faz a vontade sua. Aí ele diz assim, ó, 6, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é verdade, Rose? Sim. Vamos ler um versículo lá em Isaías, deixa aí, marcado. Em Isaías 42, versículo 13. Vocês vão entender o que acabou de ser lido, com mais clareza ainda. Amém? Isaías 42, versículo 13. Posso ler? Isaías 42, versículo 13. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra. Despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra os seus inimigos. Achou? Então aqui, quando a gente temos amizade de Deus, não inimizade. O que é inimizade? Às vezes nós, quando se levanta contra um homem ou mulher de Deus, não falamos mal, está tendo inimizade. Se ele é amigo de Deus, nós pode passar por guerra. Por isso nós temos que orar um pelo outro. Eu vejo você, homem de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, todo mundo homem de Deus, todas mulheres de Deus aqui. Então, quando a gente tem um zelo com as coisas de Deus, com a obra de Deus, ele faz todos os nossos inimigos não prevalecer contra a gente. Todos os nossos inimigos, ele é obrigado a bater em retirada. Por isso, essa passagem fala muito claro sobre as guerras. Quer ler, meu? Isaías 42, 13. Então, o tempo é esse. E lá no 14 fala do silêncio. Você quer vencer uma guerra? Quer vencer uma guerra?
Nunca conte o que você está fazendo no seu mundo espiritual. É você e Cristo. Se você está jejuando, se você está orando, se você está bebendo. Uma exceção. Eu posso falar porque eu sou o motivador de vocês. Isso. Mas aí Eu tenho que falar pra vocês que eu jejuo, eu tenho que falar pra vocês que vou no monte, eu tenho que falar pra vocês que vou pra praia, eu tenho que falar pra vocês que faço caminhada. Deixa eu explicar o não contar. O não contar é pessoas que não estão na mesma fé, não vai entender. Não vai entender. Aí às vezes você quer falar pra animar aquela pessoa, mas aquela pessoa não entende o mundo espiritual. Ela vai até te rejeitar e você vai ficar triste. O pastor fala para motivar e ele fala o que ele prega e vive. E mesma coisa sou eu. Mas se você conta para uma pessoa lá fora, ela fala, o que tem a ver isso? Vai olhar para você ainda com desprezo. Porque é contra a sua fé, porque a pessoa não está na mesma fé que você. Aí veio o 14, porque muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei grito como que está de parto, e todos assolares juntamente devorarei. Quer dizer, quando uma pessoa está ao grito de um parto, só quem vai saber disso é mulher. Homem não vai saber o que é isso. E ela grita mesmo. E de repente esse grito está preso dentro de você, algo que o diabo fica te julgando, te condenando. Bota isso para fora hoje, porque para você estar em uma guerra, você só precisa estar bem com Cristo, estar na presença, em posicionamento. Você vê, quando um soldado, ele ouve a voz do general que está na frente dele, ele tem êxito. Mas quando ele desobedece, ele perde. Ele bota tudo a perder. Ainda faz alguém, os amigos morrer, faz o povo morrer, porque ele não pegou a instrução. E quando uma pessoa está de frente com a batalha, ele já sabe o que está falando, ele já sabe o que está fazendo, ele já sabe a instrução que está. Então não tem como o soldado chegar e querer te ensinar. Porque Deus ensinou ele a todas as táticas, toda a forma, como fazer, como usar, como pisar, como não falar. Nós temos que saber quem é os nossos inimigos espiritual. Às vezes está dando soco no vento, não sabe quem você está batendo. Quem é o teu inimigo? Tenho certeza que não é carne nem sangue. É contra as forças do inferno. Então muitas das vezes acontece dentro da igreja, fora da igreja, o irmão e a irmã ficam um contra o outro. E o diabo se fortalece, né, Ivanildo? Com certeza, é por isso que a palavra de Deus, ela diz lá, vamos lá de novo lá em Tiago. Diz assim no 6: antes ele dá maior graça, portanto diz Deus resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. Aleluia. Sujeitai-vos a Deus e resisti a quem? Ao diabo. E ele fugirá de vós. Vocês não têm que resistir um ao outro. Nós não temos que resistir um ao outro. Você imagine se eu resistisse Rosinete e Rosinete me resistisse, se não tivesse uma coesão de palavras aqui, união, não ia dar certo. Se você observar, as palavras tudo se cruza. É complemento de um do outro. Isso não é nosso. Isso não é uma coisa própria. Isso é uma coisa que pertence ao Espírito Santo. Aleluia! Essa é a nova tática de guerra. Por isso que ele diz que é melhor ser um do que três, né? Não. Não é isso que ele diz? Melhor ser um do que três. Ele diz que é melhor ser o quê? E por que você não quer mais ter uma companheira? E por que você não quer uma companheira? Melhor ser dois. É melhor ser dois. Sozinho, tu até consegue. Vai ficar na hora.
Obra no meio do boa. caminho, tu vai desistir. Com uma companheira, ela vai falar, vai, bora, a gente consegue. Levanta daí. Eu não tô aguentando mais. No dia que eu tava fazendo o piso ali, e o piso do negócio ali, que o Inácio e a Thaís chegou depois. E quem era quem tava me motivando? O Espírito Santo, mas depois só o Espírito Santo não foi o suficiente. Ela chegou. Aí depois dela chegou a Thaís. Depois da Thaís chegou eles. Tudo arrumadinho, tudo cheirosinho. Foi para dentro do concreto. Foi aí que foi concretizado o trabalho. Sozinho a gente não consegue, gente. De repentemente, às vezes, a tua resposta está onde você menos espera. Aonde você rejeita. Aonde você despreza. Talvez o teu lugar não é lá, é aqui, é ali. Só quem pode te falar é Ele. Eu descobri hoje, dizem que eu só falo da Rose, né? A Rose, falaram assim, a Rose é o Deus do pastor Ivanildo. A Rose é minha rainha, minha glória, minha maravilha, meu amor. Porque... como é que você não vai falar de quem cuidou de você? Como é que você não vai falar de quem te ensinou, te educou? É o Espírito Santo que me deu educação? Ele pode usar alguém para me educar, para me ensinar, para me orientar. Você precisa de um outro ser humano do teu lado, meu amigo. É por isso que eu cito ela. Eu estava vendo um vídeo hoje, a Rose falando, foi numa reunião de segunda-feira. Ela usou a fé. Ela falou com Deus. Deus, eu sou fiel, mas eu não sei o que está acontecendo. O Senhor tem que fazer um milagre já. Ela cobrou o direito dela de quê? De filha. Aí ela foi conseguir um trabalho. Chamaram ela, indicaram ela. Deus honrou ela financeiramente. E aí ela conseguiu achar o rei dela. Porque eu ia lá no trabalho. Ela ficou pouco tempo no trabalho. Mas eu ia lá toda semana comprar fruta e legumes. Banana, né? Mais banana. Ele botava 2 bananas. Aí o patrão dela falou assim, ô Rose, esse cara não vem aqui pra comprar banana não. Ele bota 2 bananas pra pesar. Esse cara quer alguma coisa. Eu não sabia. Eu não tinha intenção. Tá amarrado. Eu não tinha intenção. Aí eu ouvindo hoje, eu falei, Rose, tu foi abençoada financeiramente e sentimentalmente. Porque eu apareci. Foi a minha presença foi trabalhando dentro dela inconscientemente. Foi mesmo. Quando deu o aperto de mão na reunião, em uma terça-feira do descarrego, foi aí que aconteceu o grande milagre. Foi sexta. Foi numa sexta? Numa reunião de libertação. Reunião de libertação. Deu um aperto de mão, aconteceu o milagre. Eu não sabia. Por isso que eu gosto de sexta-feira. Eu não sabia que aconteceu o milagre. Só ela que descobriu. Porque às vezes Deus não revela para outra pessoa. Porque outra pessoa não está pronta. Deus revela só para um. Só quem está pronto. Quando a outra estiver pronta, Deus vai e revela. Então, você tem que cobrar os seus direitos. É filho, eu sou filho. Se você se considera filho, tem que cobrar os direitos. Deus, eu quero justiça. Deus, eu estou entrando em um novo ano. Eu não posso entrar esse ano sem o teu Espírito. Eu outrora vivia fazendo tudo de errado. Eu estou lutando para fazer as coisas certas. Aleluia. Eu estou me sacrificando. Eu estou rejeitando Seja Deus. convites. Eu estou rejeitando propostas por um ideal. Eu parei a minha vida por um ideal. Eu parei a minha vida social por um ideal. Então eu quero um milagre.
Se você ficar só nessa, ó Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, amém, graças a Deus, Tá meu falando amigo, de grita. prova, que prova é essa? Você tem que falar com Deus. Não. Aí você tá trabalhando lá no teu trabalho, lá o pagamento não vem, tu vai lá, amém, meu patrão, Deus abençoe, o Senhor é maravilhoso, eu amo, meu patrão. Duvido tu vai lá bater no escritório lá, o que tá acontecendo? Trabalhei um mês todinho, o que tá acontecendo? Quero meu pagamento. Sou o melhor, chego cedo, eu dou produção mais do que todo mundo, o que tá acontecendo? Aí ele vai até te dar um aumento, porque você foi ousado. E assim Jesus quer que vocês sejam com Ele. Então, Deus, Ele precisa que você seja ousado. Aí diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O diabo é as propostas. Ó, hoje tem um aniversário pra você e eu quero você aqui, tá? Cabe você escolher, meu amigo. Ó, tem um trabalho assim, tal, vai ganhar o dobro. Cabe você se decidir. Ou Deus, ou... Ó, hoje ninguém pode faltar. Pô, tô cansadão. Ah, vou dormir. E dorme. Cabe você decidir se dorme ou não dorme. Eu tô aqui pregando pra vocês, mas o meu corpo tá quente. Eu não sei o que aconteceu, que veio a foi o choque térmico, né, que tu falou. Então, eu não tenho vontade. A minha vontade é a vontade do Espírito Santo. É que acabou de falar, saber pedir. Resistir o diabo. Diabo não é de chifre, tá? Diabo é inveja. Vontades erradas. Diabo é medo. Diabo é ciúme, né? É ciúme aqui não, tá? Do Espírito Santo não. É ciúme possessivo. É ciúme explosivo. Eu tenho ciúme da minha rainha. Eu tenho uma espada, se vocês não sabem. Mexe. Eu uso ela. Sabe qual é a espada? A palavra. Deus, quero justiça. A Bíblia diz que quando o cidadão lá pegou a mulher de Abraão, Abraão falou o quê? Nada. Quem foi lá brigar? Quem foi lá brigar por Abraão? O próprio Deus, meu amigo. Quem mandou tu pegar a mulher do meu servo, rapaz? Devolve. Todo mundo agora vai ficar estéril só porque tu pegou a mulher do meu servo. Tu botou a mão nela. Eles não fizeram nada com ela, só levaram ela. Deus botou o terror. Eu não preciso me preocupar. Vocês não precisam se preocupar com o que é teu, rapaz. Quem cuida é Deus. O que é teu é teu. Quem cuida, Aleluia! Quem cuida é essa pessoa aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o negócio? Cadê o rolo? É essa pessoa aqui que cuida, ó. Ele tem muita cuida brandura. de tudo. Você pode estar trabalhando dentro de um prostíbulo. Ninguém toca em você. Eu fui em um trabalho, em uma empresa. Mas tu nem sabia que era. Um cidadão... Não, isso aí foi outro assunto. Um cidadão xingou. Tá maluco, rapaz? O pastor tá aí, rapaz. Você tá maluco xingando? O pastor tá aqui, rapaz. Aí falou um bocado de asneira com o rapaz lá. Repreendeu o rapaz porque xingou, porque eu tava lá. Eu falei, relaxa, gente. Relaxa. Porque eu sou meio versátil, né? Eu não tô aqui pra julgar. Mas alguém contendeu por mim. Precisa você contender por certas coisas. Agora o teu direito você tem que cobrar. A Bíblia diz o quê? Crama pleno pulmão. Por que tem que clamar pleno pulmão? Buscando os meus direitos. Se tu não busca os teus direitos, meu amigo, você sempre vai ficar escravo dos seus sentimentos, pensamento, da tua mente. Mente pequenininha. Nós temos que ter uma mente possuidora. Que agrade a E hoje o objetivo é o quê? Espírito de Deus. Amém? Amém.
Só para finalizar aqui, ó. No 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outro. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei-vos o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Amém? Essa é a palavra que hoje nós temos para você. Não vai dar tempo da gente ler